Boa noite a todos. Eu vou fazer uma breve análise da estética romântica no conto Homem de Areia. Meu nome é Leondina, sou acadêmica do curso de espanhol do 3º período. A parte do meu grupo a respeito da análise seria a alteração da realidade, elementos da literatura fantástica. O conto Homem de Areia, do alemão E.T.A. Hoffmann, faz parte de uma série de contos que marcam o surgimento da literatura fantástica, por meio das quais o romantismo demonstra características estéticas muito particulares. O romantismo, ele iniciou quando ocorreu a Revolução Francesa, e então as pessoas queriam mudanças, buscavam por mudanças, estavam deixando de lado o antigo estilo, em que era cultuada a figura feminina, em que não era levado tão afinco à questão das particularidades, os sentimentos eram demonstrados de uma forma diferente. Então, a partir daí, mais ou menos em 1828, acredito, o Hoffmann veio à tona com os seus contos, em que ele instituía uma nova característica, digamos assim, ao romantismo, que era a fantasia. Conforme Valarino, a insatisfação com o mundo leva o romântico a fugir da realidade, expressando suas obras de várias maneiras: fuga para a natureza, fuga para o passado, fuga para o interior de si mesmo, fuga para o lado noturno da vida, para o misticismo, o sobrenatural, o sonho, a loucura ou a própria morte. Essa era basicamente a característica principal desse escritor. Ele abrangia todas essas questões relativas à fuga. Por si só, ele era um homem muito particular, porque ele tinha uma vida, digamos que durante o dia extremamente regrada, e à noite quase que como um boêmio, um escritor, e com isso ele acabava dando vazão aos seus próprios sentimentos e necessidades próprias que ele tinha. O presente conto traz muita fantasia. Hoffmann explora a alteração da realidade por meio de recursos ficcionais. Podemos notar isso por meio da fala de Nathaniel. E de fato, eu sempre escutava algo como um passo pesado e arrastado subindo as escadas. Eu pensava se tratar do Homem de Areia. Não só nessa fala, como em tantas outras durante esse conto, Nathaniel nos situa muito próximos essa questão dessa ausência, digamos assim, de clareza em seus pensamentos, dessas questões, uma questão meio que dúbia a respeito da sua personalidade. Ele era um rapaz, ele era, digamos, perturbado até por questões que aconteceram em sua infância, mas mesmo antes dessas questões terem vindo à tona, ele já tinha características de uma pessoa perturbada psicologicamente. Ele se influenciava muito por essas questões, e aí a gente conseguia entrar nos quesitos relativos a essa parte do romantismo, essa fuga da realidade. O autor explora amplamente o imaginário, referindo-se a figuras fictícias que surgem da união do real ao imaginário. Como em outros momentos em que o menino ouve, o menino sente, o menino vê, suas fantasias tornam-se realidade diante de sua mente delirante, diante de seus olhos. No momento em que o pai entra com o Coppola naquele quarto, que ele pensava ser só um armário, e o pai e o Coppola fazem as experiências, o menino, ele sente como que o Coppola retirasse suas mãos. Aí ele já está tendo delírios, e que, por sinal, se fôssemos analisar, até nesse momento e até posteriormente, não temos certeza de que é real ou irreal. O autor, ele viaja pelo nosso imaginário, ele nos envolve, ele faz com que nos introduzamos nas suas histórias, na sua narrativa. Ficamos totalmente envolvidos.
O conto é tão bem escrito que a trama se desenrola de tal forma que temos a nítida impressão que, de fato, os acontecimentos são reais. Porém, em dado momento, o autor dá outro rumo ao conto. Por vezes, parece que ele é nosso guia por meio a caminhos fantásticos, acalmando nossos ânimos para logo em seguida nos deixar em sobressalto. Como, por sinal, quando ele acalenta o nosso sentimento, fazendo com que o Nathaniel se reconcilie com a Clara, e os dois vão passear. E quando ele retira o binóculo do seu bolso, ele torna a demonstrar o seu outro lado, e a loucura toma conta do seu corpo e da sua mente novamente. Esse conto nos faz acreditar que é possível aliar o real ao imaginário, o certo ao errado, o bom ao ruim, o belo ao feio, tudo no intuito de satisfazer a nossa imaginação, por meio dela própria, surgindo por fim pequenos fragmentos de dúvidas acerca do que é real ou místico. Assim como na Idade Média, o autor soube muito bem ir a fundo e explorar essas questões, mesmo quando ele fala dos locais, quando ele descreve as cenas, ele faz com que a gente se reporte, ele faz com que nós imaginemos, ele consegue colocar essa característica em seus contos. No conto, há a seguinte frase, na página 249. Ele entregava-se a fantasias soturnas e se comportava de modo estranho, o que não lhe era natural. Tudo, sua vida toda, havia se tornado para ele um misto de sonhos e perturbações. Afirmava que o homem, apesar de provavelmente se julgar um ser livre, não passa de uma mera diversão de forças obscuras. Pode-se dizer que a tranquilidade do cotidiano é abalada por meio de figuras fantasmagóricas que atormentam Nathaniel, um personagem frágil e inconstante. Como por sinal, quando Nathaniel conhece a sua amada boneca, ele em momento algum consegue visualizá-la dessa forma. Ao tocar sua mão, ele sente o frio e ao mesmo tempo o seu sentimento e a sua loucura é tão grande que ele a aquece. Ele vai dançar com ela e ele nota que seus passos e seus movimentos não são constantes, mas ele mesmo transforma a realidade e faz com que para ele isso seja real, que isso seja normal. Em dado momento, ele ainda, além de ele citar o conto do Homem de Areia, a história do Homem de Areia que contavam a ele na infância, ele também, em dado momento, quando ele toca a mão, ele pensa de forma rápida a respeito do conto da noiva cadáver. Ele faz uma pequena introdução ali, uma pequena referência ao conto da noiva cadáver, quando toca nela e sente ela gélida. Mas mesmo assim, ele confia em seus sentimentos, que são, por sinal, dúbios, que a sua ausência de coerência, digamos assim, faz com que ele acredite numa realidade própria, com que ele distorça a sua própria realidade. Mesmo quando Clara tenta levá-lo de volta à realidade, ele se nega, ele se torna arredio. É algo próprio dele. O meio interferiu, somando-se, tudo fez com que sua realidade fosse ficando cada vez mais distorcida. Mas ele foi o ponto inicial para isso. Essa é a minha análise acerca do Homem de Areia. As minhas referências foram Batalha, Maria Cristina, a importância de E.T.A. Hoffmann na cena romântica francesa, Marçal, Metexel, Hernando, Literatura Ocidental 1, Valarinho, Sabrina, Romantismo. Obrigada.